eu vou comentar sobre o conto das 300 onças, que é uma história que fala sobre um homem que foi numa viagem a mando do seu patrão na compra de gado. E nessa viagem acontecem algumas coisas que dificultam ela. Ele vai acompanhado de um cachorro e do seu pangaré, seu cavalo. E, bom, o texto chama bastante atenção pela linguagem dele, o que pode ser um ponto positivo e um ponto negativo, ao meu ver. O ponto positivo seria que quem, no caso, já ouviu as palavras e entende a linguagem do texto, sabe o que quer dizer, isso iria agregar e, a pessoa ia ficar prendida no texto, ia gostar muito do texto, porque seria uma coisa rica para ela, por se tratar de algo gaúcho e etc. E um ponto negativo seria, no caso, para pessoas que não estão muito habituadas a esse tipo de leitura, essas palavras, que seria algo que não prenderia ela e o conto não iria chamar a atenção dela, porque ela não ia conseguir entender e não ia ser algo interessante para essa pessoa. E é isso. O conto fala sobre um gaudério que, a serviço do seu senhor, vai a uma outra fazenda comprar gado. No meio do caminho, ele perde algo muito importante, e a história gira em torno disso, dele tentando recuperar a coisa que ele perdeu. Eu gostei bastante do texto, embora eu não tenha entendido algumas palavras, porque elas são escritas em gauchesco, acho, mas não sei se está certo. Que são certas palavras que as pessoas do interiores usam, mas que o pessoal que mora mais para dentro do estado não irá entender. Então isso meio que dificulta um pouco da gente entender do que está sendo dito. Mas o texto é muito bem construído e escrito. Eu recomendaria ele para uma pessoa que entendesse esses dialetos, porque ela entenderia melhor o texto e as situações na quais elas são usadas. O conto das 300 onças retrata a história de um gaúcho que está viajando a cavalo e junto com seu cachorro até uma estância para fazer um negócio por gados com 300 onças de ouro, o que já dá o nome ao título do conto. E durante essa viagem ele enfrenta diversos problemas que ao decorrer do conto gira em torno disso. Daí, fora isso, na minha opinião, o conto é muito bom, porque puxa bastante como se fossem gírias da tradição, porque as expressões usadas no conto são coisas bem do interior mesmo, e chama bastante a atenção de quem está lendo. Eu gostei bastante de ler e super indico para quem quiser. O conto fala sobre um gaúcho que, ao mando do seu senhor, vai comprar gado em outra fazenda. Só que no meio desse trajeto ele perde algo muito importante, que é o dinheiro do senhor. Aí a história se passa toda nele tentando encontrar o que ele perdeu. O texto ele é muito bem feito, só que ele é feito por um público mais gaudério, mais que entende esse tipo de escrita. Então eu recomendaria para alguém bem gaúcho que geralmente lê esse tipo de coisa, que entende as palavras do interior do Rio Grande do Sul. Bom, eu vou falar sobre o conto das 300 onças, escrito pelo João Simões Lopes Neto, ambientado no Pampa Gaúcho. Bom, um resumo desse conto é basicamente um homem chamado Patrício, que está carregando um pouco de dinheiro com ele, o dinheiro do patrão dele, e nessa viagem ele acaba perdendo esse dinheiro. E ele volta, tenta procurar o dinheiro e ele fica com muito medo de chegar no patrão dele e dizer que ele perdeu e ele achar que era mentira e tal, e ele fica muito envergonhado por causa disso. Ele fica sem saber o que fazer e acaba por quase tomar uma decisão muito precipitada.
no meio desse caminho. A linguagem do texto é um pouco difícil, eu confesso. No início eu até procurei algumas palavras para entender bem o contexto. Até coloquei no Google Tradutor para ver se não estava em outra língua, porque eu não estava entendendo nada. E bom, não sei se eu indicaria para alguém. Acho que se a pessoa chegasse em mim e dissesse que não tem nada para fazer e se eu tenho algum conselho, acho que eu diria para olhar um filme do Martin Scorsese e não ler esse conto. A não ser que a pessoa goste muito disso e tenha um vocabulário desse jeito, né? Porque é bem complicado de entender. Tem uma parte, né, logo no início, quando ele apresenta o cachorro ao texto, ele começa uma história do cachorro e ele não dá continuidade, nem no final do texto, ele só aborda ali a história e para, simplesmente isso. Ele disse que não é a história principal, algo assim, ele disse, e não dá continuidade, nem no final do texto. Eu fiquei curioso para saber qual era a história envolvendo o cachorro dele e ele simplesmente não continua a história. Eu não gostei muito disso, preferi que ele tivesse continuado, mas acho que é isso, só isso que eu tenho pra falar sobre o texto. E ele simplesmente para, não dá continuidade, nem no final do texto. Ah, puta merda, não tem copo.